como é que pode? E pastor, tem como o senhor revelar aí, tem como o senhor mostrar mais ou menos por alto que é arrependimento, que eu não sei. Vamos lá, arrependimento, irmão, que é um sentimento de dor na consciência, né? O que eu falei lá em Romano 12? Aí quando você tem arrependimento, quando muda a sua mente, quando você tem uma transformação de mente, aí a tua mente começa a culminar e você revê os teus conceitos e fala, meu Deus, olha como é o que era, olha o que eu fazia. Eu vou rever os meus conceitos, então eu comecei a ter uma dor na consciência. É um pesar pelo pecado o pecado cometido. Isso traz o quê, pai? Traz mudança de pensamento, traz uma metanoia, uma mudança na tua mente. Como eu falei anteriormente, cai a ficha, muda algo dentro de você, metanoia. Aí você muda de opinião. A minha opinião mas não é mais essa, agora é de Cristo. Aí eu comecei a mudar o meu comportamento, que outrora era treva, eu já vou, amém? Não é assim que aconteceu com o personagem, e aconteceu com você, amém? Nem passou por isso, que amém, levanta a mão. Amém. Então começa essa dor na consciência, essa mudança de opinião, de comportamento, de sentimento. Meu sentimento já era outro, meu temperamento já estava mudando, é uma mudança de caráter, porque eu era mau caráter, mentiroso. Era 10 palavras e 1000 mentiras. Então essa mudança, você sente esse nojo pelo pecado, aí cria aí dentro de mim, de você, um coração contrito e quebrantado, como está lá no Salmo 91. O salmista Davi pecou e ele se arrependeu diante do seu pecado, e a Bíblia vai dizer no Salmo 51 que ele teve esse ápice de um coração contrito e quebrantado, e a palavra diz que não desprezará Deus quem tem esse sentimento de contrito e quebrantado. Mas por que isso, esse negócio de coração contrito e quebrantado, irmão? O coração contrito e quebrantado, irmão, nós sabemos que o nosso coração, quando se fala do coração, quando algum pregador dispor o coração, ele está falando da alma, né? A alma, ela é a sede das nossas emoções, né? Fala em coração, em mente, está falando da alma, falando dessa alma que está dentro de nós. Então, ela é a sede do nosso sentimento, do nosso conhecimento. É na nossa alma que está as paixões, o desejo, o sentimento, a personalidade, o caráter, os instintos, as pessoas, o temperamento. Então, o coração contrito é o quê? É o coração arrependido, sem mágoas e frustrações. O coração quebrantado é um coração de ato de prostração, de dependência, de confiança, de entrega e de adoração. Foi o que criou em mim, criou lá também esse personagem. Então agora muito cuidado, irmão. E tem muita gente que confunde arrependimento com remorso. É assim que era no mundo. Arrependimento com remorso. Remorso é uma coisa que dá e passa, que nem fogo e palha. Você pecou ali, aí passados os dias volta a mesma coisa. É aquela mania de passar mal, né? E fiquei arrependido, fiquei com remorso. Fiquei com remorso. É assim que eu ficava com aquele remorso porque eu tinha a mão. Aí ficava com aquele remorso, aí passava o dia eu fazia a mesma coisa. Arrependimento de fato, de verdade, você nunca mais volta a fazer aquilo que você fazia antes, que era abominável diante de Deus, diante dos homens. Aquela pessoa que se arrependeu de fato e de verdade, ela nunca mais volta a praticar aquele ato de mentira, de roubar, de se prostituir. Amém ou amém? Oh, glória, vamos terminar aqui, irmãos. Então é isso. Aí você adquire esse gesto singelo de arrependimento, você tem que confessar. É aqui a gente termina, né? É necessário confessar, porque pecado não confessado é pecado de estimação. Eu do céu aqui agora. Pecado não confessado vira pecado de estimação. Se você praticou uma coisa lá no passado, mas alguma esqueceu e de repente vira pecado de estimação, porque tem que confessar. Então falar, Senhor, e a Bíblia vai dizer o quê? Lá em
João, né? Quando a gente confessa, o que é a confissão? A confissão é a revelação do íntimo, é uma declaração de culpa do erro, do pecado, é você reconhecer de fato de verdade. E João, em 1 João 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando você faz a confissão, você lança fora toda a sujeira, toda a imundícia, toda a decadência moral e espiritual que você praticou diante de Deus. Aí eu fui lá, eu era idólatra. Eu era idólatra porque eu adorava aquele tal de São Jorge. Mentiram para mim que ele era o santo dos militares. Aí eu ficava lá no Rio de Janeiro, São Jorge, não tinha nem capaz de descer do cavalo. Eu estava volteando com o cavalo aí, eu quero ser general. E olha aí, era idólatra. Porque todo mundo falava, o santo dos militares é São Jorge. Eu corria, meu quartel aqui, a igreja era de frente. Eu não saía de lá pedindo ele para ser general. Olha só, a ignorância espiritual. Então você, feitiçaria, irmão, olha aí, consultava feiticeiro, tinha inveja. Meu colega que chegou com um carrão, vai jogando tudo fora, irmão. Tá tudo lá em Gálatas. Porfias, emulações, ira. Era uma coisa que, ira, né? Ireis, mas não pequeis. Não se deixe falsificar sobre a vossa ira. Amém ou não amém? Pastor, esse negócio aí de feiticeira. Quando eu rodo a baiana, eu não paro nem para pensar, até esqueço que está escrito na Bíblia. Mas é necessário não controlar ele. Amém? Ele é um pecado que muitas das vezes está aqui, te rodeando. E vamos lá, então, você confessa: Senhor, é difícil eu ir aí não pecar. Aí vai confessando: peleja, dissensões, heresias, homicídio, a mentira, a falsidade. Tudo isso eu fazia: bebedice, glutonaria, olha aí. Pornografia e outras coisas mais que o irmão sabe que é combinado diante de Deus antes de João. Se arrependeu, confessou, recebe o quê? Perdão de Deus. Aqui está. Recebe o perdão de Deus, que é remissão, é o ato de absolvição, exoneração, esquecimento. E Jesus falou: e dos teus pecados não me lembrarei mais. Quando eu disse esse versículo, irmão, foi um básico na minha alma. O quê? E dos teus pecados eu não me lembro, olhar, eu estou livre. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com o personagem, comigo e com você. Né? Vocês entenderam? O processo é assim que nós devemos passar para frente agora. Trabalhar, vamos aí com esse desafio aí para poder evangelizar. Vemos aí, Deus está contando comigo e você. Para saquear o inferno e povoar o céu. Cada um de vós tem um dom, tem um talento a se administrar e se aperfeiçoar. Então, aperfeiçoe esse dom. Não esconda ele. Aperfeiçoe o dom e coloque à disposição de Deus, porque foi ele que te deu, irmão, para ser usado na obra dele. Amém? Então é isso. E o Espírito de Deus já aplicou no nosso coração, recebe a misericórdia de Deus, o perdão e a misericórdia de Deus. Amém? Fiquemos de pé e sabendo nós que o Espírito de Deus há de falar melhor em cada coração. E as palmas bem fortes para Jesus. Fazer as considerações finais. Obrigado pela oportunidade.